mwaka uno mtulinga makumi atatu fa miaka chizetango chitatambwile lipanda kuli kolonya batwanyonga tulipanda yani hayuma ilemu kumone wangolano chitango titwapule tulia kwa lamba kutu mwesa lamba kuli indele alioze ana mwangola nitachijo nimbungejo yali hana yanjila mushita hanga asishita humechi kolonya kashika hamwaka uno twalinga makumi atatu chatambe sukunyonga hari waza kwetu eza file pamugunda da indela lipanda tunasagwila angolano wesu waze ashile jita hangane hili panda kuli angolano. Eu estou a dizer, a independência trouxe consequências muito positivas para o povo angolano, na medida que nós fomos colonizados durante séculos e para nos libertarmos da colonização, milhares de angolanos entregaram a sua própria vida lutando contra o colonialismo português para que hoje fôssemos independentes. Então devemos honrar a memória daqueles que se entregaram de peito e alma para que hoje fôssemos independentes. Angola é uma unidade territorial onde habitam diferentes povos com culturas diferentes, mas todos, portanto, fundidos numa nação, que é a nação angolana, que nasce com a independência nacional. Temos, portanto, o norte ocupado pela área sociocultural Kikongo, temos os Quimbundo, temos os Ovimbundo, que ocupa todo o Planalto Central, temos os Lunda Choque, que ocupa todo o leste de Angola, desde a Lunda Norte até o Mochito e alguns núcleos no Quanto Cubango. Temos a parte sudeste ocupada, nomeadamente pela população Ganguela, e temos o sudoeste, onde encontramos os Nhaneca Humbe, os Zambó e também os Relelo. Ainda neste espaço territorial encontramos algumas minorias étnicas, como sendo os Vatua e os Khoisan, fazendo parte, portanto, desta grande esteira da população angolana. Estamos a falar do coração de África, onde o ser humano nasceu, onde o sol é gratuito, onde a alegria é gratuita, onde a música é uma maneira de estar na vida, onde a poesia se respira, onde a humanidade se reconhece a si própria, naquilo que ela tem de bom. Éramos nós, como contratados, para produzir café. No Kwanza Norte, no Ibis, no Kwanza Sul. Éramos nós, como escravos, dentro da nossa terra, que íamos trabalhar na pesca sem salários. E o peixe que a gente apanhava para o senhor colono, comíamos uma vez na semana a cabeça do peixe. Éramos nós, rusgados nas ruas, para sermos levados para Santo Tomé, para as fazendas de cacau e de café do colono em Santo Tomé. Éramos nós que cavávamos os diamantes nas lundas, para que o colono fosse rico. E esse tratamento aos negros fazia com que as famílias dos contratados se dissolvessem. Olha uma coisa, e o homem branco tem tratado bem? Tem? Tem. Tem? E bom comida aqui? Boa comida. Sim. Boa comida. Ele emendou. Eu disse bom comida, que é uma maneira deles perceberem melhor, mas ele emendou. Então, vais agora para a comida, não vais? Vais comer? Já trabalhaste toda a manhã ou já comeste? Ainda não comi. Vais comer agora, não é? Vou comer agora. Então eu gostei muito de te ouvir e desejo que continues a trabalhar aqui com o homem branco, que te trata bem, dá boa comida e há de tratar de ti no futuro cada vez melhor. Ouviste? Sim, senhor. E não tenhas medo do bandido? O colonizador tinha sempre uma das táticas que utilizava para melhor governar: dividir para governar. Então, dividiu a população negra angolana em dois grupos. 99%, vamos admitir,
eram os escravos por excelência, que só tinham obrigações e não tinham direitos. E, direi, 1% eram os ditos assimilados. Indivíduos que serviam de elo de ligação entre o colonizador e o colonizado. Os assimilados eram os africanos que tinham adquirido os hábitos europeus, formas de estar europeias, e eram uma minoria das minorias. E, portanto, por este facto, por serem chamados assimilados, eles tinham direito a frequentar a escola pública, a escola oficial. Mas tudo o resto pagava o imposto indígena. O senhor, para ser considerado assimilado à cultura portuguesa, tinha que possuir bilhete de identidade nacional português. E para eu possuir o bilhete de identidade, a nossa casa teve que ser visitada pelo administrador do conselho naquele tempo, para ver se nós comíamos com garfo, para ver se nós dormíamos numa cama. Nós não dormíamos numa cama. A minha mãe arrumou o quarto de tal maneira naquele dia em que o administrador apareceu, que nós parecíamos que tínhamos a cultura portuguesa. E assim foi-me otorgado o bilhete de identidade que me abriu as portas para entrar para o liceu. E no liceu éramos poucos pretos, contavam-se pelos dedos os pretos naquele tempo. As imagens da vida da cidade não nos deixam hesitar um segundo ao considerarmos Luanda como uma das maiores cidades do continente africano. Como documentarista trabalhei desde que fui para Angola em 1950, aquilo era colónia quando eu lá cheguei em 1950, mas ainda em 1950 mudou para a província ultramarina. O comércio e a indústria são indubitavelmente grandes fatores do seu progressivo labor. Luanda revela-se assim, e além de uma moderna cidade portuguesa, grande empório da África Ocidental. Não se notou rigorosamente diferença nenhuma. A única diferença era nos documentos oficiais, que era província de Angola, em vez de ser colónia de Angola. Quanto ao resto, era perfeitamente igual e pouco se modificou. Mesmo algumas coisas que se modificaram eram coisas de fachada. Mais tarde, houve uma determinação de acabar com os indígenas. E então todos passaram a ser, mas isso bastante mais tarde, cidadãos portugueses, com cartão de identidade e essa coisa toda. Mas era praticamente o mesmo que nada, porque conta-se uma história que eu não assisti, mas que foram pessoas minhas amigas que contaram, que um chefe de posto chamou lá um preto, não sei o quê, e quis castigá-lo, fazer não sei o quê, não sei o que mais. E ele disse, não pode, eu tenho cartão de identidade. E ele chama o Cipaio, Cipaio, vai ali debaixo daquele embondeiro, faz este gajo comer o cartão de identidade. E ele foi, e quando voltou, então, ele comeu sim senhor, até o cordel, que antigamente os cartões de identidade tinham coisa. Havia, sim, havia uma estratificação marcada. Primeiro, a cidade de Luanda, o centro destacado da cidade era predominantemente habitado por brancos. Era terrível a situação colonial. Aparentemente não havia racismo, né? Quem entrasse em Angola, quem chegasse aqui em Angola, não notava que havia separação de raças. Mas uma vez que ele vivesse aqui, ele notava logo. Piangolé, 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 mamá. A sociedade angolana, não obstante ter os angolanos que sentiam na pele as grandes injustiças, também havia aqui, em Angola, por determinação da autoridade colonial, divisões mesmo no seio da classe branca. Por exemplo, uma família de portugueses chegada a Angola com um filho natural de Portugal, o segundo filho nascido em Angola tinha menos direitos que o irmão vindo de Portugal, porque o nascido em Angola era branco de segunda classe. Esta música que servia de mobilização, que se denunciava Caputo, que significa dizer Portugal, né? Os portugueses em Angola só nos trouxeram a fome, a desgraça e a opressão. Então essa música, naquela altura, quem cantasse isso
era apanhado, a polícia secreta portuguesa prendeu, né? É a cultura. Aqui que está em causa é a cultura. De maneira que eu admito que houvessem casos de pessoas que tratassem mal o seu semelhante de epiderme diferente. Eu admito isso. Agora, generalizar, eu acho que é uma injustiça. Eu sinto-me injustiçado quando me dizem que eu sou racista. Mas sou racista como? Se eu até vivi com pretas e mulatas. Agora, não sou é de casar. Acho que sou maluco, mas não sou parvo. Casar não, não é? Ir casando. Há muita injustiça que cai sobre os ombros dos colonos. Assim como também chamar colonialista aos indivíduos que estiveram lá, que ajudaram a construir países, acho pelo menos uma provocação. Colonialistas não, eles foram colonos. Estávamos sempre atentos, sempre com cuidado, para ver, por exemplo, se a professora na escola, tínhamos que lá ir para ver, porque senão a professora já tinha sentado os meninos brancos na primeira fila e empurrado os meninos, nós tínhamos que dizer desculpe. Porque é que os meninos não se sentam todos ou onde querem ou de outra maneira? Entrávamos numa loja, o lojista, se era branco, mandava afastar a população toda negra porque tinha entrado um branco. Tínhamos que ter o cuidado de dizer desculpe. Eu espero a minha vez. Não, faz favor, passa imediatamente à frente. Não, eu espero a minha vez. Quer dizer, era um atrito constante para resistir a um modo de estar que era tacitamente aceito pela maioria, pelos angolanos de uma forma semi-passiva, não é? Não afrontavam ali diretamente, tinham os outros meios de afrontar. E pelos brancos, os que já lá viviam há muitos anos, viviam numa cotada. Não é? Viviam com as mulheres negras, tendo os filhos que queriam, utilizando as pessoas à sua vontade. Percebia-se isso perfeitamente nos comerciantes instalados ali há muitos anos, que viviam numa cotada com uma consciência perfeitamente tranquila de que tudo estava bem. Para quem vinha de fora e com um pouco de consciência política, isso é que era muito, muito chocante. She kangirima She kangirima ukumbi ushatate kangirima welo kongi baba kwe kangirima. A música que o Ngola tocava, e ela conta a história de uma mãe que teve determinada altura concebeu, né? Foi concebida, o filho nasce, filho mestiço, e pergunta à mãe: quem é meu pai? Ela, coitada, ela, naquela coisa que havia as coleções dos comerciantes nos morcegos, ela entregou-se a um comerciante para obter comida, que passava fome, e então nasceu o filho, mas o comerciante não queria reconhecer o filho, que esses fenómenos aconteceram muito aqui em Angola. Então ela dizia que era dois filhos de uma ave de rapina que chegou aqui, fez o ovo, teve um ovo e... O samba utanga makutu gamu valele munzala mumala onjila ivalo mutu tuai sangele kwe bengana ya. Claro que os colonialistas faziam tudo para perpetuar o domínio, e os nacionalistas faziam para contrariar essa pretensão. E um dos fatores que foi muito explorado pela colonização foi limitar os conhecimentos dos angolanos, a preparação, a formação. A educação dos nativos foi entregue essencialmente à Igreja Católica. Isso é que estes indivíduos esquecem-se de dizer. Não era proibido ensinar, ler, escrever e contar aos negros, mesmo nas aldeias, as famosas sanzalas. Não, senhor. Mas isso era missão da Igreja Católica. E no Instituto Feminino Dona Fernanda da Silva Carvalho, mais conhecido pela Casa-Mãe, também a juventude encontra uma desvelada proteção. Nas escolas não havia separação aparentemente. Nós podíamos entrar para as escolas. Eu, por exemplo, tive colegas brancos nas turmas da escola, né? Não havia separação. Mas no meio daquilo tudo havia realmente separação.
porque os estudantes brancos eram mais privilegiados do que nós. Um estudante branco podia não saber nada, né? E nós podíamos saber tudo, recebíamos a nota inferior e eles recebiam a nota superior. Isto é verdade, fazia-se mesmo isso nas escolas. No fundo, o colonizador aprende pouco com o colonizado, porque tem desprezo pelo colonizado. Acaba por não ser capaz de reconhecer, de encontrar, digamos, a cultura do colonizado. Então não aproveita pouco. O europeu também aprendeu com o nativo uma coisa muito simples, mas que tem uma importância excepcional. Vê se me lembro, que eu tanta vez reparei, tanta vez. Isto é respeito. Não é só o sistema alimentar, frutos, por exemplo. A guerra da independência surgiu fundamentalmente por causa desta situação. Nós queríamos ver-nos livres do racismo, da opressão colonial. Também surgiu porque havia outras colônias em África que estavam a adquirir a sua independência. As colônias francesas, as colônias inglesas. E nós também queríamos adquirir a nossa independência. Mas foi fundamentalmente por causa da situação de opressão que havia aqui em Angola. Essa luta começa, de facto, como uma luta cultural. Luta cultural não só a nível da literatura, mas também, muito particularmente, a nível da música. Com um conjunto musical, que é o Angola Ritmos, que foi buscar uma série de canções da área, sobretudo da área de língua quimbundo, portanto, próxima de Luanda e Malange, e utilizando instrumentos, quer tradicionais, quer instrumentos modernos de origem europeia, digamos, deu a conhecer uma série de valores da cultura angolana na época. A moringa está pesada, mamãe, não posso com ela. Quem me abuso a Música muito antiga que o meu pai fez, isso tem mais um sentido figurado, que é um birimbiri, aquelas plantas que existiam na mitologia angolana, se tocasse eles gritavam, são as plantas que não se podem tocar e gritam. Em Angola é mais ou menos uma planta dessa, quando tocada grita e reage. Não havia outra alternativa. Nós analisamos em grupos qual era a saída. Por que continuarmos colonizados? A única coisa que a gente ia perder eram as cadeias. Era perder a cadeia, era perder o ser escravo. Nós não tínhamos nada a perder. Não tínhamos nada a perder. Eles sempre argumentaram que aqui vivia-se bem, que os portugueses estavam aqui para ajudar a civilizar. Civilizar o quê? E a dilatar o império. Qual império? Dilatar o império sim, civilizar. O que é civilização? Quantos indivíduos que tinham aprendido nas escolas portuguesas? Quantos angolanos tinham aprendido nas escolas portuguesas antes da independência? E a isto se chama, com propriedade, neocolonialismo, o resignar-se à mediocridade, senão o regresso a formas primitivas de vida em que a pobreza, a doença, as rivalidades e lutas tribais continuarão a ser o preço de uma independência, pelo menos precipitada. Nós sentimos perfeitamente que as pessoas de lá nos tratavam respeitosamente, cautelosamente, mas numa base de sentir que havia uma força presente,
e portanto, sentiam-se perfeitamente ocupados, não é? Portanto, não eram hostis, mas eram distantes. Encontrei soldados com pouca educação de base, muitos deles afastados da família durante 2 anos inteiros, que é uma violência muito grande, e portanto eram pessoas que sobreviviam naquele espaço fechado. A experiência em Angola pois, foi um bocado triste, porque eu fui fazer essa guerra colonial e de onde perdi um bocadinho da minha juventude e de onde fui fazer coisas que eram contra os meus princípios, que era fazer uma guerra sem saber porquê. Foi uma experiência muito cruel. Eu fui mobilizado, em poucos meses me fizeram um militar, eu não tinha prática, quase nem sabia dar um tiro. Passados 5, 6 meses estava mobilizado para ultramar, meteram-me num barco, em 66 fui diretamente à África, distribuídos por diversos sítios do enclave de Cabinda. E passámos grandes percursos de grandes complicações, porque a fome e o medo também estavam com a gente. Aquela guerra não tinha sentido nenhum, porque já praticamente era uma guerra para se perder, não para se vencer. Aquilo era praticamente uma ambição do Salazar em querer manter aquela guerra. Aquilo era uma guerra que já não se justificava o motivo para acontecer, porque era uma guerra muito impopular, morria muita gente nova. Que houve foi uma guerra prolongada de 13 anos. Os culpados foram o Salazar e o Caetano, os grandes culpados, e todo o sistema, porque deixaram a situação apodrecer, deixaram levar até um extremo em que a tropa se recusou a combater. Mas salazarismo pode equipará-lo com portuguesismo. Salazar era um homem extraordinário. Foi um grande português. Salazar recuperou Portugal, que estava completamente de rastos em 1926. Nós chegamos à conclusão que, afinal de contas, somos dos dois lados vítimas da mesma situação. Só que os portugueses atualmente, eles devem ter calmos para aceitar que o Portugal colonial foi racista. Isto não quer dizer que o povo português atual, nem que o povo português em geral, seja racista. Mas o regime, a doutrina que utilizou, é uma doutrina racista. A prova é que Angola tinha 30 milhões de habitantes. Angola foi despovoada. Não acreditava na autonomia de Angola como nação. Era muito cedo, tinham de passar mais gerações. Eu estava convencido que no meu tempo, a solução de Angola era a integração. Isto, se não fosse trágico, dava para rir, não é? Porque não são os colonialistas que vão decidir da colonização ou da descolonização, não é? Quem decide, quem dá a última palavra sobre a descolonização são os colonizados. Os colonialistas não têm uma única palavra a dizer sobre a descolonização. Uma única palavra a dizer. Se é mal feita, se é bem feita, se é assim, eles não têm nada a ver com isso. A descolonização tem a ver única e exclusivamente com os colonizados. Os colonialistas não têm nada a ver com isso. Os angolanos sentiam-se realmente felizes. Eu, falando com angolanos da população, diziam: vocês aguentem isto, guardem isto, porque nós cá não nos entendemos.
Esse Silvino Silvério Marques não devia ter um discurso desses, porque foi dos governadores gerais dos mais sanguinários que Angola teve. Por isso, essas ideias colonialistas, não é? Acho que o Silvério Marques devia enterrá-las, porque estamos numa outra conjuntura, e a própria conjuntura da altura era uma conjuntura de mudança. Portugal não fez as mudanças necessárias, então o regime começou a tornar-se anacrônico. Nós, durante 13 anos, em 3 territórios, a dezenas de milhares de quilómetros aqui da Mãe Pátria, só nós conduzimos uma guerra em que saímos vencedores. A guerra, hoje, quer dizer, ninguém tem dúvidas que a guerra militarmente estava ganha. A guerra foi perdida politicamente pelo 25 de Abril. A guerra estava ganha. Não é verdade, a guerra nunca esteve ganha. E, aliás, uma guerra de guerrilhas só é ganha pela potência antiguerrilheira ou pela potência colonial quando há condições muito particulares que não se verificavam nas colónias portuguesas. O Kissinger dizia, tem uma frase curiosa em que ele diz que numa guerra de guerrilhas a potência colonial, enquanto não ganha, está a perder. Os guerrilheiros, enquanto não perdem, estão a ganhar. E isto é uma realidade. Quem passou por isso sabe que era assim. Portanto, em Angola houve realmente uma altura em que a situação nos era menos desfavorável, o que não quer dizer que a guerra estivesse em vias de ser ganha. O que matou a guerra foi aqui. Foi o 25 de Abril. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O movimento das Forças Armadas era chamado Movimento dos Capitães. E era um movimento dos milicianos, universitários, que eram contra a guerra. São eles que tinham a máquina. Porque, em um certo momento, o soldado português, por causa da luta anticolonial muito forte, e que durou muito tempo, não queriam mais lutar. E não querendo lutar, para parar a guerra é mesmo apoiar a Revolução em Portugal. Trouxeram o calor revolucionário dentro das Forças Armadas Portuguesas. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Nós, quando chegámos ao poder, não tínhamos outra solução senão fazer a paz. Por várias razões. A primeira é porque era uma imoralidade. A segunda é porque estávamos condenados por todo o mundo ocidental e não ocidental. Nós não éramos recebidos na ONU, as salas ficavam baseadas na ONU, nós tínhamos sido expulsos da Unesco, os próprios países do Pacto Atlântico, alguns deles, negociavam abertamente com os movimentos nacionalistas. Portanto, era preciso, nós tínhamos que modificar a nossa política 180 graus, quer dizer, profundamente. Além de termos negociado a cessação das hostilidades com cada um dos movimentos, era preciso depois pôr os movimentos a conversar uns com os outros. De qualquer maneira, mesmo quando Portugal assinou os acordos de cessação das hostilidades com cada um dos movimentos, e como eu digo, foi 14 de junho com a UNITA, o único antes da declaração de Portugal de reconhecer o direito à independência. Depois, em 15 de outubro, com a FNLA em Kinshasa. Foi o único movimento que assinou o acordo fora de Angola. E depois, em 22 de outubro, com a MPLA no leste de Angola, no Lunhamege,
Na realidade, nessa altura, já havia como que uma situação de cessar-fogo de facto. Isto é, já tinha havido entendimentos entre unidades portuguesas, guerrilheiros e, a nível informal, entre dirigentes, na realidade já havia como que uma cessação das hostilidades de facto. Estes acordos apenas os formalizaram. E quando chegámos ao Alvor, o acordo do Alvor, de facto há uma situação generalizada de cessar-fogo, de uma certa inquietação. A única coisa que o Alvor mudou foi que retirou Portugal do contexto da guerra. O Acordo do Alvor de 1975, do mês de janeiro, quer dizer, nem os portugueses, nem o governo português estava muito convencido do Alvor, nem os três movimentos estavam convencidos do Alvor. Todos quiseram utilizar o Alvor até que um dos partidos se tornasse mais forte e tomasse o poder. Porque naquele tempo, na ideologia mundialmente conhecida e abraçada por três movimentos, é que o poder tinha que se tomar pela força. As eleições marcadas no Acordo de Alvor não estavam no coração de nenhum dirigente. Ninguém acreditava nas eleições. A prova é que ninguém organizou a transição para as eleições. Ninguém perdeu tempo a formar, a descrever um mecanismo para a formação do Exército Nacional. E o próprio governo português, colonial português, já tinha escolhido o seu aliado. De maneira que, então, todo o sistema estava viciado. Os americanos, de um lado, queriam que o seu aliado, os aliados, ou o FNLA ou a UNITA ganhassem. A Rússia também dizia que não, o MPLA tem que ganhar. Então, o sistema estava viciado. Quem é que pagou? Pagaram os angolanos. Nós não nos esqueçamos que a independência de Angola dá-se com a África do Sul, bem solidificada com o seu apartheid, que se estende até a Namíbia, que fazia fronteira com Angola. E, portanto, a África do Sul e ao Ocidente não interessava nada que ascendesse ao poder um partido que eles classificavam como os comunistas. Quer dizer, o MPLA era um grupo progressista, da gente que tinha uma visão muito correta do que é que devia ser uma Angola independente. Mas esta não era a imagem mais importante. Quer dizer, era preciso impedir que ascendesse ao poder de Angola um movimento que representava a corrente mais progressista. E eu pergunto porquê e para quê? Era a Guerra Fria, eram os interesses estratégicos, porque Angola é um país geoestrategicamente importante. Se vir o mapa das guerras que se têm desenhado em Angola, vê que ela sobrepõe totalmente o mapa dos recursos. Percorre os diamantes, os petróleos. As guerras, todos os conflitos passam no mapa por cima das zonas dos grandes recursos que todo o mundo se disputa. Portugal não tinha força militar suficiente para impor uma descolonização ordeira em Angola. Portugal, e por isso mesmo é que ficou muito tempo em África, não tinha potencial para neocolonizar Angola, potencial econômico e industrial sobretudo. E na altura Portugal também estava a braços com uma crise terrível. Na altura da descolonização, era uma altura em que, ao que parece, o Partido Comunista queria tomar o poder em Portugal. E então, era necessário os portugueses arrumarem primeiro a casa deles. E olha, uma das imagens que eu tenho dos portugueses é daqui da Fortaleza, em que eles chegaram com o Jeep Willys, arriaram a bandeira, embrulharam, puseram debaixo do braço e deixaram-nos aqui com a panela quente nas mãos. Em Luanda, muitos dos seus habitantes continuam a fugir, ninguém sabe de quê, uma vez que a boataria será uma das principais causas do êxodo. No porto de Luanda formam-se extensas bichas de caminhões de carga e automóveis completamente engarrafados. Os primeiros para descarregarem para bordo e os últimos para seguirem viagem. E há carros e carrinhas abarrotados de bagagem em que os donos levam tudo quanto podem, na esperança de regressarem tranquilamente num futuro próximo à terra que, para muitos, ao cabo de longos anos de constante labuta, eles consideram como sua. No século XX, sobretudo no século XX, houve um novo tipo de colonização. A colonização do povoamento, já, e com a República em Portugal e depois a ditadura de Salazar, particularmente, uma colonização que se tornou aí claramente
uma colonização com discriminação racial. Claro, que não era tão claro assim nos séculos anteriores. A partir desse momento, houve um extremar de posições, né, da própria colonização, que fez com que, na altura da independência, os portugueses, mesmo aqueles que não tinham feito mal a ninguém, tinham medo. E fugiram sem razão para fugir, porque ninguém os ameaçava. Mas, no fundo, era um sentimento coletivo de culpa. Como em todos os nossos países, as pessoas habituam-se os superiores a tratar mal dos inferiores, como se não fosse acontecer nada. Mas, na hora da verdade, elas sabem muito bem o que fizeram. E eu penso que os portugueses que fugiram, revoltados ou não, mas tinham consciência da violência que exerciam continuamente sobre o povo angolano. E, portanto, a fuga foi uma fuga de quem entra em grande medo e em grande pânico e percebe que a vida vai estar em perigo. Chegou a hora da vida estar em perigo. Agora, esse período foi de muito nervosismo, de algum receio, porque todas as noites eu morava num sítio onde todas as noites havia tiroteio, entre os movimentos. Foi no período de transição, chamado período de transição, em que havia o governo misto português e dos movimentos. E, claro, não era a situação para a pessoa poder viver, era instável. É que fui-me embora. Eu lembro-me de uma confusão tremenda das pessoas quererem vir, as pessoas serem massacradas nas suas próprias casas e pessoas que queriam lá ficar, mas como foram atacadas em casa já queriam voltar para Portugal. Foi uma confusão tremenda. Nos primeiros dias foi uma confusão infernal. Estimularam o pânico, as pessoas fugiram sem saber sequer porquê. Sem saber sequer porquê. Mas, numa primeira fase, são os próprios colonos que provocam a instabilidade. São eles que se organizam em esquadrões da morte e vão à noite, depois de tomar café nas esplanadas finas de Luanda, vão com as suas armas matar negros para o Moceque. Houve quem acusasse os brancos de quererem dar cabo dos negros e estes de quererem acabar com os brancos. Mas a verdade é que a culpa de tudo quanto se passou foi apenas de grupos agitadores vindos de fora, absolutamente estranhos aos moceques, onde ninguém os vira até então. Pedimos auxílio aos vários países, nossos amigos, para nos apoiarem com meios de transporte aéreo. Os Estados Unidos mandaram logo uma série de aviões, junto que a França, e o último a mandar foi a própria União Soviética. Também chegou a enviar aviões para trazer. Entraram aqui neste território, neste retângulozinho, 700 mil pessoas, pá, de um momento para o outro, pá. Criaram essa ponte aérea. A partir do Ambo, a partir de Luanda. Levaram milhares e milhares de portugueses. E de angolanos. Fujam, vão embora. Vão embora. E onde é que estão? Onde é que estão os professores? Onde é que estão os médicos? Onde é que estão os engenheiros? Onde é que estão os quadros médios? Onde é que estão? Foi tudo. Mesmo os angolanos. Mesmo os angolanos. Mesmo aqueles que em 10 anos andaram na escola preparatória, no liceu e na universidade. Mesmo esses foram embora. Angolanos. Foi tudo. O que ficou foi muito pouco. Eu digo-te, em 1975, 11 de novembro, Angola não tinha quadros para gerir Luanda. Houve 2 governos de transição. O primeiro foi chefiado pela FNLA. Logo que terminou o nosso mandato, o MPLA iniciou o segundo, a guerra começou. Aqui em Luanda. Os cubanos intervieram e finalmente houve mais de 50 mil soldados cubanos. E alegaram que os sul-africanos vieram, mas os sul-africanos entraram em agosto. E os cubanos chegaram em março. Mas isso, o verdadeiro responsável é o Portugal, por ter permitido a entrada dos cubanos e outros, quando Portugal era soberano neste país. Quando se diz, e às vezes diz que os cubanos
foram os primeiros a aparecer em Angola neste período de transição, isto também é falso. Completamente falso. As primeiras forças estrangeiras que intervêm em Angola depois do Alvor é o Zaire, são as forças do Zaire. As segundas forças estrangeiras que intervêm em Angola é a África do Sul. Cá embaixo, nas barragens do Cunene, quer pela invasão de colunas militares que foram direitas a Silva Porto, hoje Bié, onde a UNITA tinha posições muito importantes. Só depois disso é que aparecem as forças cubanas. Algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angoleños. ¿Que qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Nós ainda estamos a viver muito perto da independência de Angola e, portanto, ainda é demasiado cedo também para, com as pessoas que viveram esses sacrifícios e que tiveram esses problemas, perguntar-lhes se valeu a pena. Mas estamos a insultá-los. Valeu, sim, senhor. Valeu a pena. E se tivesse que repetir essa luta, eu repetiria. Sem qualquer sombra de dúvida. Por causa do colonialismo, éramos tão irmãos que, unidos, sem perguntar de onde que outra pessoa é, se ela é de Malange, se é de onde é. Eu, por exemplo, quando estive lá na Europa, eu cantava quimbundo sem saber o que estou a cantar. Eram as músicas do Angola Ritmo. Eu dançava as músicas do Angola Ritmo como nacionalismo. Naquele tempo, a única luta era a luta pela independência de Angola, ver-nos livres do colonialismo. Nós todos estávamos unidos, né? Nesta luta contra o colonialismo. Depois surgiram as disputas internas, motivadas por questões internas e por questões externas também. Nós, no período posterior à independência e no período mais agudo da guerra, quando ainda no tempo em que as canções eram de conteúdo revolucionário e mobilizadoras para a luta contra os inimigos e os agressores, chegava-se a utilizar essas músicas nas próprias festas, que as pessoas dançavam ao som de músicas que tinham pretendiam ter outra função, que era mobilizar, comunicar um conteúdo revolucionário. As pessoas iam além desse conteúdo e queriam era o ritmo e continuavam a fazer a sua vida e normalmente uma vida muito extrovertida e muito alegre. Agora nós temos identidade própria, somos independentes, temos dignidade e antigamente não, podíamos beneficiar de algumas benesses da colonização, mas éramos humilhados. E hoje estamos num ponto de partida lento, com tropeções ali, com erros acolá, mas também com muitos acertos. Se os acertos não fossem mais que os erros, provavelmente já não existíamos. Não sei bem teoricamente, na prática, o que é que eu aprendi, por exemplo, quando lá estive? Aprendi com aqueles miúdos que eu sabia que por trás tinham a falta de tudo, da liberdade do seu povo em primeiro lugar e depois de tudo o que era bem-estar. Aprendi que era possível viver com a esperança e a liberdade e a alegria com que eles viviam, que era possível, apesar de tudo, crescer desejando ser feliz e desejando ser melhor. Aprendi que é possível sempre revoltar-se contra a injustiça, por exemplo. Nem que fosse quando o gerador ia abaixo
era possível atirar com tudo ao chão e escrever num quadro uma mensagem. Aprendi que em todas as ocasiões, mesmo as muito mais difíceis do que as minhas, ainda assim ainda era possível revoltar, ainda era possível dizer o que se queria. Aprendi imenso a dançar com eles. Dançam muito bem. E o dançar não é só o dançar tecnicamente, é o dançar para as pessoas estarem umas com as outras. Muitas noites em que íamos a sítios onde dançávamos brancos e negros e todos. E era muito bom. Aprendi que era possível terem uma poesia tão bonita como a de Mário de Andrade, por exemplo. E mesmo a do Agostinho Neto. Ondonganga lukulu lwakana, wendonganga penganga mvuala, kipila tukusala ukufue. Foi o sacrificado pela causa, foi o estudante revoltado, foi o símbolo da resistência. Ele escrevia poemas, todos pela revolta, todos pela dignidade angolana. Foi sempre preso. Criou-nos uma simpatia enorme, que no ano de 1960 fomos obrigados todos a ir ao aeroporto, aqueles que puderam e foram corajosos, para manifestarmos a nossa solidariedade para com o Dr. Agostinho Neto. É ali que apareceu este assobio. Monangambe, filho de escravo. Então ele, que estava a ser levado para o avião, virou-se, acenou-nos. E nós então começamos a ser basculados pela PIDE para sermos presos. E nós estávamos a ser agitados ali na plataforma pelo um padre que parecia um Macários muito ativo, que é o padre Franklin, que já morreu aqui como arcebispo. É uma personalidade que devíamos render homenagem. Natural de Cabinda, mas com um amor nacional a Angola. É uma coisa que todos deviam saber quando chegassem a Angola. A primeira impressão que Angola lhes daria é um país que está a sair da guerra. Um país que está a sair da guerra. E a guerra só destrói. Nunca construiu nada. Nunca construiu nada. Amguzwela kukana amgodera imuchumbundo chetu chamalanje chalunda norte. Amguku kumena gena uri Muzâmbia. Muito salário com a minha mãe, tenho muito salário com minhas filhas. Venham me buscar aqui em Luanda, estou a sofrer. E a tua irmã Salomé Mateus está em vida. Muzâmbia uri Murua, já refugiado. Há muito tempo eu estou aqui com saudade. Estou desaparecido há muitos anos da minha família. Eu estou muito preocupado com minha mãe chama Bela. Fui à procura do meu irmão que desapareceu na área de Kwanza Sul. Ela sabe só falar que é mundo de som. Olha, Marta. Em 85, quando meu filho foi à vida militar, até hoje não aparece. Fui à procura da minha filha chamada Sandrinha. Eu quero saber se ele está em vida ou se não. Um sanga mun mulwanda mun sempre um sangue no sa coragem go lebelele. Kwa hanga suga. Chega. O que é importante é conseguir quebrar uma certa cultura de exclusão que durante estes anos todos de guerra civil, após a independência, se entranham no país. Essa é uma das coisas principais que acontece em Angola sistematicamente, é a negação da angolanidade do outro. Dizer este não é angolano porque é congolês, aquele não é angolano porque é cabo-verdiano, aquele outro não é angolano porque é português, e ninguém é angolano. Isso foi feito também ao longo destes anos de guerra civil, quer dizer, a guerra explica um pouco isso. Não só a guerra, a intolerância política, naturalmente. É preciso quebrar isso, não é? E dizer, não, somos todos angolanos e há 12 ou 13 milhões de maneiras diferentes de ser angolano, não há uma única maneira. O que me preocupa mais é a reconstrução espiritual, a reconstrução moral. Há uma grande degradação em Luanda, há delinquência, não é? Há inversão de valores. E isso preocupa mais porque é mais difícil. Agora, o certo é que, em termos físicos, Luanda foi concebida para, digamos, máximo 500 mil, 400 mil pessoas. Atualmente, Luanda tem, ao que parece, mais de um quarto da população de Angola, que ao que parece são 12 milhões. Tem 4 milhões
de habitantes é catastrófico. É catastrófico em termos de rupturas no sistema de abastecimento, é catastrófico em termos de distribuição de energia elétrica, é catastrófico em termos de água, por exemplo, é catastrófico em termos mesmo de força de trabalho, quadros para as outras regiões. Cria-se então uma grande assimetria no desenvolvimento de Angola. Hoje este país está aberto a toda a gente que o ama, a toda a gente que queira voltar para Angola, que traga alguma mais-valia, que queira estar de mãos dadas com os angolanos na reconstrução desta pátria sofrida, parafraseando o meu amigo, este meu país de tanta luta e tanto luto. Hoje será um país de luta pelo renascimento dos valores que nós perdemos com aquela guerra tremenda. Durante a Guerra de Libertação Nacional, povos de Cabinda foram combater no Cunene, do Cunene foram combater no Ambo, os do Ambo foram combater no Mochico, ali casaram com mulheres que não são da sua região. Isso ajudou até muitas das vezes as pessoas conhecerem o país real, que é Angola. Essa multiplicidade de povos, com culturas diferentes, línguas diferentes, não é? Todos concorrem para o desenvolvimento deste grande país, concorrem para a compenetração, concorrem para o forjamento da grande nação que Angola está a criar desde 1975. Porque a verdadeira nação angolana nasce em 1975 com a aprovação da nossa independência e todo o povo se revê nesse grande projeto que certamente apoia e ajuda a população, não é, a conviver sem distinção de raça, sem distinção de línguas, sem distinção de culturas. Aliás, é a diversidade cultural que faz o povo angolano um povo muito forte, um povo muito rico nessa grande diversidade. Em democracia, os homens têm que sentir-se livres, iguais. Na diagonal, jogou com Pedro Montorres, Zé Calanga corre aqui pelo lado direito, vai tirar o cruzamento, segundo posto, a gol da Seleção Nacional da Angola! Integrar os 32 países que em 2006 na Alemanha vão disputar o campeonato é muito importante. Para nós não é ganhar, porque, né, claro, né, seria uma cheladice pensar que Angola vai ganhar o campeonato do mundo, que diabo. Onde está o Leonardo, o Ronaldo, o Roberto Carlos, Ronaldinho, etc, etc. E a gente não pode pensar ganhar, mas está lá presente. Ainda que a gente logo na primeira fase seja eliminado, a gente está lá. É importante, porque sim, somos neste momento quase 200 países do mundo, vamos dizer centenas, uma centena e pico de países não poderão lá entrar. Países com muita experiência da Europa e mesmo da América também ficaram pelo caminho. Então não vou ficar contente porque isso é um feito heróico. Que o país, com toda a guerra, independente há 30 anos, consegue realizar. Eu estou contentíssimo. Por mim até daria um feriado. Apesar que não se deve fazer porque precisamos de produzir.
é mais.